Olá, sou Paulo Eduardo e nós estamos chegando para mais um estudo aqui no canal Minuto Missionário, dando boas-vindas para você mais uma vez. Você que acessa esse canal, é sempre um prazer, uma imensa alegria ter você aí do outro lado. Nós que estamos juntos estudando a Bíblia todos os dias, você continua conosco até o dia de hoje. Nós já estamos com mais de 150 estudos só no livro de Atos dos Apóstolos, chegando ao capítulo 9, e eu quero convidar você a me acompanhar em mais um estudo. Vamos juntos? Hoje, dando sequência à nossa introdução que estamos fazendo no capítulo 9, falando sobre a conversão de Paulo desde o início, não é? Paulo que era um perseguidor. Hoje eu quero falar com você a forma com que Paulo atacava os cristãos, como uma fera selvagem. Literalmente, o termo usado aqui na palavra de Deus é de fera selvagem. Vamos ler alguns versículos aqui para a introdução dos nossos pensamentos. Atos capítulo 9, versículo 1, diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Agora a gente vai para o capítulo 22 e nós vamos para o versículo 20. Capítulo 22, versículo 20 diz: Quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente e consentia nisso, e até guardei as vestes dos que o matavam. Paulo aqui presente quando Estevão foi morto. E agora capítulo 26, versículo 11, diz assim: Muitas vezes castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os a blasfemar, e demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas os perseguia. Irmãos, nós estamos estudando o apóstolo Paulo como esse perseguidor da igreja que perseguia como uma fera selvagem, não é? Paulo era terrível na perseguição, era um perseguidor implacável dos cristãos. Ele estava determinado no coração dele a banir o cristianismo. Esse era o propósito de Paulo. Ele não aceitava em hipótese nenhuma que um nazareno, um crucificado, não é? Um crime considerado, né, crucificado e considerado como um criminoso, essa foi a acusação falsa imputada ao Senhor Jesus. Paulo não acreditava que esse homem pudesse ser o Messias, de forma nenhuma, o Messias prometido por Deus. Ele não aceitava que os discípulos anunciassem a ressurreição daquele que havia morrido em uma cruz. Paulo não conseguia aceitar essa ideia que uma pessoa pregada em uma cruz, que segundo a própria tradição, e a Bíblia reforça essa ideia, aquele pregado em uma cruz era considerado maldito. Paulo não conseguia entender que aquele homem considerado maldito poderia ser o Salvador do mundo. E por isso o coração dele estava determinado a tirar essa ideia, a acabar com esse cristianismo. Paulo mesmo dá testemunha, mediante o rei Agripa, não é? Que nós lemos já no versículo 11 do capítulo 26, Paulo disse: Muitas vezes eu os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar, e demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas os perseguia. Paulo estava por trás do apedrejamento de Estevão, como nós lemos aqui, lá no capítulo 22. Ele diz: eu estava lá presente, eu até segurei a roupa das pessoas que o matavam. A igreja em Jerusalém, você que já está acompanhando conosco esses estudos desde o início, você percebe que a igreja em Jerusalém ela foi duramente perseguida. Capítulo 8, versículo 3. E muitos cristãos perseguidos, diz no versículo 4 do capítulo 8, eles saíam evangelizando, saíam pregando o evangelho. Algumas dessas pessoas escapando de uma perseguição implacável. E eles iam pregando, e alguns desses cristãos foram para Damasco. E agora, lá em Damasco, havia muitas sinagogas. E Paulo, munido de cartas que os autorizava a ir onde essas pessoas estavam, não é? Ele ia para lá, o termo que nós lemos na Bíblia, respirando ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor,
Paulo se dispõe a ir até Damasco com esse objetivo: prender e arrastar presos para Jerusalém todos aqueles que confessavam o nome de Cristo. Entre Jerusalém e Damasco, só para você ter uma ideia, era uma distância de 230 quilômetros. E nós não estamos falando em percorrer 230 quilômetros em um veículo bom, rápido. Nós estamos falando de uma viagem que levava quase uma semana. E os únicos companheiros de Paulo nesta viagem a Damasco, uma das mais antigas cidades do mundo, eram os oficiais do Sinédrio que acompanhavam ele, ou seja, uma força especial de polícia, né? Uma espécie de força policial. Paulo queria ir aonde esses cristãos estavam, caçá-los, humilhá-los e exterminá-los. Esse era o propósito, versículo 21 do capítulo 9. Esse era Paulo, antes da conversão. Paulo perseguia os discípulos de Cristo do mesmo modo que uma fera selvagem caça uma presa. Era essa a expressão, não é? Na linguagem dos crentes de Damasco, lá no versículo 21 do capítulo 9, Paulo era um exterminador. Essa era a fama de Paulo. Ele era um monstro acelerado, um carrasco impiedoso, um perseguidor truculento. A gente poderia dizer que ele era um tormento na vida dos cristãos primitivos. A gente lê isso aqui e fica pensando no Paulo que nós conhecemos pelas epístolas, né? Pelas cartas bíblicas. Mas antes de converter, antes de se encontrar com Cristo, ele era isso que nós lemos aqui. O texto nos diz, no primeiro versículo aqui do capítulo 9, diz: e Paulo respirava ameaças de morte. Essa expressão aqui no seu original traz a ideia de um predador bufando para o ataque. Aquele animal predador que estava ali abafando na hora do ataque. Parecia um animal selvagem, mais do que o próprio homem. Usando as próprias palavras de Paulo, versículo 11 do capítulo 26, diz que ele estava demasiadamente enfurecido. O verbo grego usado aqui aparece no Novo Testamento em 8:3 de Atos. Ele faz referência à destruição que Paulo causou à igreja. É o mesmo empregado lá no Salmo 80 e no versículo 13. É a mesma palavra que traz a ideia de animal selvagem destruindo uma vinha. Sabe, a destruição de um corpo por um animal selvagem é a mesma expressão. É a mesma expressão que é usada quando faz referência ao ataque de Paulo. Amados irmãos, era algo terrível de se pensar. Mas esse era o Paulo que perseguia a igreja. Esse era o Paulo que, na sua convicção religiosa, na sua tradição religiosa, mas sem a fé em Cristo, sem o amor como base, ele agia dessa forma cega para perseguir os cristãos. A gente pode tirar muitas lições disso aqui, não é? A gente lê isso aqui e fica pensando, um homem cego espiritualmente, no zelo da sua religião, perseguia aqueles que falavam de Cristo Jesus. Um homem cego espiritualmente, achando que estava correto, mas não tinha Cristo no seu coração, ainda não experimentou a maior nota do cristianismo, que é o amor. Quando Paulo encontra-se com Cristo Jesus, a sua vida é transformada, é mudada, os seus olhos abertos, ele passa a ser regido pelo amor, aquele amor que vem de Deus, e ele demonstra em prol da igreja, em prol do mundo perdido. E agora, de perseguidor, Paulo passa a ser um perseguido. Paulo passa a, por amor, entregar a sua própria vida, a se doar por causa do Evangelho. Que nós possamos ver, não é, mais pessoas transformadas assim. E sempre que eu leio a história de Paulo, eu fico pensando naqueles que oram por algumas pessoas. Talvez você que me acompanha tenha um amigo, um familiar que você ora por ele, deseja ver ele servindo a Deus, mas ele é tão duro, tão difícil, persegue você por ser cristão. Talvez você olhe e fale, mas será que um dia essa pessoa pode ser transformada?
Pode, para Deus não há caso perdido, para Deus não há coração tão endurecido que não possa ser transformado. Se Paulo viveu essa experiência, certamente essa pessoa que você ama e que você deseja ver transformado, certamente Deus pode operar uma grande obra nessa vida. Então continue orando, continue crendo. Para Deus não há nada impossível. Muito obrigado por me acompanhar. Até o próximo encontro aqui no canal Minuto Missionário.